milionário em depressão, após a morte da esposa, deixa a filha de 3 anos em escola de convento. 8 anos depois, ele retorna e se apaixona pela freira que cuidou dela. O final surpreenderá a todos. Carlos Ferraz tinha tudo o que qualquer pessoa sonhava: dinheiro, poder, uma família perfeita. Mas a vida, implacável como sempre, arrancou dele sua esposa, Ana Luísa, em um trágico acidente de carro. O choque foi tão brutal que ele deixou de ser um homem. Tornou-se uma sombra de si mesmo. Com o coração destroçado e sem forças para criar a própria filha, Mariana, ele tomou uma decisão que o perseguiria por anos. Entregou a menina, então com 3 anos, para ser criada pela irmã mais velha, Isabela, e pelo irmão, Renato. Durante a semana, Mariana ficaria em um colégio interno, administrado por um convento, longe dos olhos do pai, longe da dor que ele não conseguia encarar. Carlos fugiu do Brasil, afundando-se no trabalho, nos negócios e em qualquer distração que o impedisse de lembrar do vazio dentro dele. O tempo passou e 8 anos depois ele finalmente estava voltando. Mas o que ele não sabia era que Mariana não era mais a garotinha de antes. E o que aconteceria nesse reencontro mudaria a vida de todos para sempre. O Colégio Santa Clara era um refúgio silencioso, onde as vozes das crianças se misturavam às preces das freiras e ao canto dos pássaros que pousavam nas janelas dos dormitórios. Entre aquelas paredes brancas e corredores de piso frio, Mariana cresceu. Seu sorriso era doce, mas seus olhos carregavam uma tristeza que, por mais que tentasse esconder, transparecia nos momentos de silêncio. Ela nunca se esquecia do dia em que foi deixada ali. A lembrança era um borrão de rostos aflitos, malas arrumadas às pressas e um beijo apressado de seu pai antes que ele desaparecesse porta afora. Seu pai te ama, minha menina, diziam-lhe. Mas então, por que ele nunca voltava? A única presença constante em sua vida era a de irmã Lúcia, uma mulher de olhar sereno e sorriso acolhedor. Desde o primeiro dia, foi ela quem segurou a pequena nos braços quando as lágrimas pareciam não ter fim. Foi ela quem embalou seu sono nos primeiros meses e quem enxugava suas lágrimas quando Mariana, ainda muito pequena, perguntava baixinho antes de dormir: por que meu papai não me quer? Irmã Lúcia apertava a menina contra o peito e lhe acariciava os cabelos castanhos. Sua voz era sempre tranquila, como uma brisa que acalmava tempestades. Não diga isso, minha querida. Seu pai te ama mais do que tudo neste mundo. Às vezes, os adultos também sofrem e não sabem lidar com a dor. Mas um dia você vai entender. E um dia ele voltará. Mas Mariana crescia, e conforme os anos passavam, as palavras de consolo pareciam cada vez mais distantes da realidade. Ele me abandonou, dizia, emburrada, enquanto trançava o cabelo de uma boneca de pano que irmã Lúcia lhe dera. Foi embora porque não queria mais cuidar de mim. A freira se ajoelhava ao lado dela e, segurando suas mãos pequenas entre as suas, a olhava nos olhos com carinho. Mariana, minha menina, nunca diga isso. Nenhum pai abandona um filho por não amá-lo. A vida, às vezes, nos faz tomar decisões difíceis. Mas você é uma criança especial, cheia de luz. Seu pai sente sua falta, eu tenho certeza disso. Mariana respirava fundo, tentando absorver aquelas palavras, mas a dúvida permanecia. Ainda assim, entre as sombras da incerteza, ela encontrava alegria ao lado de irmã Lúcia. Nos fins de tarde, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, elas tinham momentos só delas. Mariana adorava brincar de esconde-esconde entre as colunas do convento e irmã Lúcia, mesmo vestida com seus longos hábitos escuros, corria atrás dela fingindo não encontrá-la. Onde será que minha menininha foi parar? Dizia, dramatizando. Eu tenho certeza de que ouvi um risinho por aqui.
E então, Mariana pulava em suas costas, fazendo cócegas na freira, rindo alto, esquecendo por um instante a dor que guardava no peito. Em dias de chuva, elas ficavam na cozinha, onde o cheiro de pão quentinho se misturava ao som das trovoadas. Irmã Lúcia ensinava Mariana a fazer biscoitos e as duas se sujavam de farinha, rindo como mãe e filha. "Pronto!", dizia a menina mostrando um biscoito mal moldado. "Esse tem formato de coração. Então, esse será nosso biscoito. Dá sorte", respondia a freira sorrindo. Mariana também adorava se deitar no colo de irmã Lúcia à noite, ouvindo histórias sobre santos e milagres, sobre amor e fé. Mas no fundo do coração, o milagre que ela mais desejava nunca acontecia. Seu pai nunca voltava. Os anos foram passando e Mariana se tornava uma menina esperta, bondosa e cheia de vida. Mas sempre que via outros pais visitando os filhos no MIMSNUPA colégio, um nó apertava sua garganta. Seu pai havia partido e ela não sabia se um dia ele voltaria. O que Mariana não imaginava era que, a milhares de quilômetros dali, Carlos Ferraz finalmente estava voltando. E quando ele pisasse novamente naquele solo, tudo mudaria para sempre. Os fins de semana eram um refúgio diferente para Mariana. Se de segunda a sexta-feira sua vida era repleta de regras, orações e a rotina do colégio interno, aos sábados e domingos ela sentia o calor de um verdadeiro lar nos braços de sua tia Isabela e de seu irmão Renato. Desde que fora deixada no convento, sua guarda legal ficou sob os cuidados de Isabela, irmã mais velha de Carlos, e de Renato, seu tio materno. Ambos assumiram o papel de família para Mariana, tentando de todas as formas preencher o vazio que a ausência dos pais deixava. Isabela era uma mulher forte e generosa, com um olhar sempre atento a cada detalhe. Trabalhava como professora e, mesmo com sua vida corrida, fazia de tudo para que Mariana sentisse que tinha um lar para onde voltar. Nos fins de semana, a menina era recebida com beijos estalados no rosto e um café da manhã cheio de frutas e pão caseiro. "Meu anjo, chegou a hora de descansar um pouco, hein? Como foi a semana no colégio?", perguntava Isabela enquanto servia suco de laranja fresco. Renato, por outro lado, era mais brincalhão. Ele era jovem, apenas 10 anos mais velho que Mariana, e a tratava como uma irmã mais nova. Vivia implicando com ela, roubando seu lanche ou bagunçando seus cabelos, mas no fundo a protegia como um verdadeiro irmão. "Aposto que você já virou a queridinha do convento", brincava ele, enquanto Mariana fazia careta e jogava uma almofada nele. Aos sábados à tarde, Isabela levava Mariana para passear no parque. A menina adorava correr descalça na grama, sentir o vento bagunçar seus cabelos e ver outras crianças brincando, mas às vezes, no meio de tanta alegria, um pensamento a atravessava como um raio. "E se meu pai estivesse aqui?", ela observava as outras crianças segurando as mãos dos pais, rindo juntos, e sentia um aperto no peito. Por que ele nunca veio me buscar? Mas quando a tristeza tentava tomar conta, Isabela percebia. "Ei, pequena, o que foi? Está pensando em algo?" Mariana suspirava, tentando esconder a dor. "Não é nada, tia." Mas era, e ela sabia disso. Os sonhos com Ana Luísa. Se havia um momento em que Mariana sentia sua mãe por perto, era quando dormia. Os sonhos vinham como memórias, vivas, tão reais que, ao acordar, ela ainda podia sentir o cheiro de jasmim que Ana Luísa usava. Nos sonhos, sua mãe aparecia exatamente como ela se lembrava. Um rosto doce, olhos castanhos e um sorriso acolhedor. O mais marcante sempre era a sensação de estar em seus braços, sentindo a segurança que há anos não tinha. "Minha princesa, está tudo bem. Eu estou aqui." E Mariana se entregava àquele abraço quente, ouvindo sua mãe cantar a canção de ninar que costumava embalar seu sono. "Dorme, meu amor, que eu sempre vou te amar." Quando pequena, Ana Luísa costumava deitá-la em seu colo e fazer carinho em seus cabelos até que adormecesse.
Nos sonhos, Mariana revivia esses momentos, sentindo-se protegida. Mas a realidade vinha cruel ao amanhecer. Quando despertava, o vazio no peito voltava a queimar. A saudade era insuportável. Certa noite, Isabela encontrou Mariana chorando baixinho no quarto. Meu amor, teve um pesadelo? A menina balançou a cabeça. Eu sonhei com a mamãe. Foi tão real. Eu sentia o cheiro dela, o abraço, mas aí eu acordei e ela não estava mais aqui. Isabela a puxou para um abraço apertado, tentando segurar as próprias lágrimas. Ela nunca vai deixar de estar com você, minha linda. Ela vive em cada pedacinho do seu coração. Mariana não sabia explicar, mas em seu coração sentia que sua mãe sempre a visitava em seus sonhos para lhe dar força. Apesar de tudo, Mariana era uma menina cheia de vida. Ela amava pintar e seus desenhos estavam espalhados por toda a casa de Isabela. Amava histórias e passava horas ouvindo Renato contar aventuras malucas que ele mesmo inventava. Amava rir, brincar e sentir o vento no rosto. Mas havia uma parte dela que sempre faltava, um espaço vazio que ninguém conseguia preencher. E então, em um fim de semana, como qualquer outro, algo aconteceu. Enquanto ajudava Isabela a arrumar a mesa para o jantar, o telefone tocou. Mariana nem prestou atenção até perceber que a expressão de sua tia havia mudado. O quê? Carlos? O coração de Mariana parou por um instante. Seu pai, ele estava de volta, e nada mais seria como antes. Quando Mariana ouviu o nome de seu pai sair dos lábios de sua tia, um frio percorreu sua espinha. Seu peito apertou de um jeito que ela não soube explicar. O papai está voltando? Perguntou com a voz hesitante. Isabela baixou o telefone lentamente, observando a sobrinha. Sim, meu amor, ele está voltando. Mariana esperava sentir alegria, esperava que seu coração pulasse de emoção, mas ao invés disso, sentiu um nó apertado na garganta. Sua expressão, ao invés de felicidade, se fechou em tristeza. Ele não gosta de mim, disse baixinho, olhando para o chão. Se ele gostasse, não teria ido embora. Ele me abandonou. Isabela sentiu o peito doer ao ouvir aquelas palavras. Com delicadeza, ajoelhou-se à frente da menina e segurou suas pequenas mãos. Meu amor, escute. Seu pai não te abandonou porque não te amava. Ele estava doente, não do corpo, mas do coração. A dor que ele sentia era tão grande que ele não sabia como lidar com ela. Mas isso nunca significou que ele não te quisesse. Você é a coisa mais linda e mais importante da vida dele. Mariana queria acreditar naquelas palavras, mas a mágoa dentro dela era forte. Seus olhos se encheram de lágrimas. Então, por que ele nunca veio me ver? Nenhuma vez? Sussurrou, sentindo o choro querer escapar. Isabela puxou a menina para um abraço apertado, acariciando seus cabelos com ternura. Eu sei que dói, minha pequena. Mas ele está voltando, e talvez você possa perguntar isso a ele. Mariana não respondeu. Apenas se soltou do abraço e correu para seu quarto. Trancou a porta, deitou-se na cama e chorou baixinho, abraçada ao ursinho de pelúcia que tinha desde bebê. Seu coração era um turbilhão de sentimentos. Ela queria odiá-lo por ter ido embora. Mas no fundo, parte dela ainda queria sentir o abraço do pai, que um dia a carregou nos braços. O retorno ao convento. Na manhã de segunda-feira, era hora de voltar ao convento. Isabela sempre a levava até lá, depois do café da manhã. E apesar da tristeza que sentia, Mariana gostava de estar de volta. O Colégio Santa Clara era mais do que uma escola para ela. Era um lugar onde se sentia segura. As irmãs sempre a tratavam com carinho, e havia algo na tranquilidade daquele ambiente que acalmava seu coração.
Assim que desceu do carro, Mariana nem teve tempo de pegar sua mala direito. Irmã Lúcia já vinha correndo em sua direção, abrindo os braços. Minha menina linda, como foi o fim de semana? Mariana sorriu pela primeira vez desde que ouvira sobre seu pai. Largou a mala no chão e correu para os braços da freira. Irmã Lúcia a envolveu em um abraço apertado e começou a encher seu rosto de beijos. Eu senti tanto a sua falta, disse a freira, apertando-a com força. Eu também, irmã Lúcia. Mariana se sentia amada ali. Se havia alguém que nunca a abandonava, era aquela mulher. A freira segurou seu rosto com carinho e a observou com atenção. O que foi, meu anjo? Seus olhinhos estão tristes. Mariana hesitou por um instante, mas não quis falar sobre seu pai. Nada, só estou com saudade. Irmã Lúcia sorriu e puxou Mariana pela mão. Então venha, hoje tem bolo na cozinha. E por um momento, tudo pareceu bem de novo. As crianças e as dores da infância, apesar do carinho das freiras, nem todos os dias eram fáceis no convento. Algumas crianças podiam ser cruéis, e Mariana sabia bem disso. Havia um grupo de meninas mais velhas que, de vez em quando, zombavam dela. E sempre era sobre o mesmo assunto. Seu pai nunca veio te ver porque não gosta de você, disse uma delas rindo. Mariana sentiu seu rosto queimar. Isso não é verdade. Claro que é. Se ele gostasse de você, viria te buscar, né? Mas ele não quer, porque você deve ser chata. As outras meninas riram. Mariana sentiu os olhos arderem, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Foi quando uma voz firme surgiu atrás delas. Isso é suficiente. Era a irmã Lúcia. Seu tom era sério, mas não bravo. As meninas abaixaram a cabeça na mesma hora. Mariana é uma criança maravilhosa e muito amada. Nunca mais quero ouvir vocês falando algo assim. As meninas saíram em silêncio e irmã Lúcia se abaixou para enxugar as lágrimas de Mariana. Minha linda, não escute o que elas dizem. Seu pai te ama. Mariana fungou. Mas e se ele não me amar de verdade? E se eu não for importante para ele? A freira segurou seu rosto com carinho. Não duvide do amor que existe em seu coração. O amor sempre encontra o caminho de volta. Naquela mesma tarde, Mariana estava sentada com a irmã Lúcia no jardim do convento, ajudando-a a regar as plantas. O sol estava quente e a brisa leve fazia com que o cheiro das flores se espalhasse pelo ar. Foi quando Mariana, com toda a sua inocência, olhou para a freira e perguntou: Irmã Lúcia, você pode se casar? A freira arregalou os olhos, surpresa, com a pergunta. O quê? Perguntou sem saber se ria ou ficava séria. Se casar, você pode? Irmã Lúcia sorriu, achando graça na curiosidade da menina. Não, minha querida, eu sou uma freira. Fiz um voto de dedicação a Deus. Mariana franziu a testa, pensativa. Então, sem hesitar, perguntou: mas se pudesse, você se casaria com meu pai? Irmã Lúcia ficou sem palavras. O quê? Se você se casasse com ele, você poderia ser minha mamãe, disse Mariana, sorrindo como se fosse a ideia mais brilhante do mundo. A freira começou a rir, balançando a cabeça. Mariana, minha linda, seu pai nem me conhece. Mas, se conhecesse, ele ia gostar de você. Todo mundo gosta de você. Irmã Lúcia riu ainda mais e puxou Mariana para um abraço apertado. Ah, minha menina, você sempre me surpreende. Mariana sorriu. Pela primeira vez em dias, sentiu seu coração mais leve. Mas o que ela não sabia era que, muito em breve, teria que encarar o momento que evitou por anos. Seu pai estava voltando e tudo estava prestes a mudar. O imponente portão da mansão Ferraz se abriu lentamente, revelando um carro preto que avançava com suavidade pela longa entrada de pedra. Carlos Ferraz observava a casa onde crescera, onde passara tantos momentos marcantes de sua vida. Tudo parecia igual. E ao mesmo tempo,
diferente. Ao sair do carro, ele mal teve tempo de respirar antes de ser envolvido por um abraço apertado. Meu Deus! Carlos! Isabela exclamou, a voz embargada de emoção. Ela o segurou forte, como se temesse que ele sumisse novamente. Por anos, Isabela tentou manter a família unida, mas agora que ele estava ali, de volta, a emoção transbordava. Carlos fechou os olhos e retribuiu o abraço da irmã, sentindo o calor familiar que há muito tempo não experimentava. Eu senti tanto a sua falta. Ela sussurrou. Renato, que até então se mantivera parado, com os olhos brilhando de emoção, logo avançou e puxou Carlos para um abraço forte e apertado. Seu desgraçado, você sumiu, disse, a voz oscilando entre raiva e alívio. Mas droga, eu senti sua falta, cara. Carlos riu baixinho, segurando o irmão pelos ombros. Eu também senti a sua. Era um reencontro carregado de sentimentos. Havia amor, saudade e até mesmo ressentimento pelo tempo perdido. Mas acima de tudo, havia perdão. Os três entraram na casa e logo Isabela preparou um café fresco, como sempre fazia. Sentaram-se na sala, tentando atualizar anos de distância em poucas palavras. Mas havia uma questão que não podia esperar. Carlos pousou a xícara sobre a mesa e respirou fundo antes de falar. Eu preciso ver a Mariana. O sorriso de Isabela se desfez um pouco. Ela já esperava por isso. Mas sabia que a situação não era simples. Carlos, começou ela, escolhendo bem as palavras, você precisa entender que Mariana não é mais um bebê. Ela cresceu. E ela cresceu magoada. Carlos baixou o olhar, sentindo o peso da verdade. Eu sei. Você ficou fora por 5 anos. Ela era só uma garotinha quando você se foi. Agora tem 8 anos. E muita coisa mudou. Mariana é uma menina doce, mas ela acredita que você a abandonou porque não a queria. Carlos fechou os olhos por um instante, sentindo um nó na garganta. O pensamento de que sua filha acreditava que ele não a amava o dilacerava por dentro. Isso não é verdade, disse, a voz carregada de dor. Eu sei, respondeu Isabela, mas essa é a verdade dela e você vai precisar conquistá-la de novo. Renato, que ouvia a conversa atentamente, interveio. Olha, Carlos, a Mariana é incrível, forte, inteligente, mas, cara, ela tem marcas. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo volte ao normal. Carlos passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da culpa. Eu amo minha filha mais do que tudo nesta vida, disse, a voz embargada. Mas cada vez que eu olhava para ela, eu via a Ana Luísa. Eu via o rosto da mulher que eu perdi, e isso me matava por dentro. Ele parou por um momento, sentindo o peso das palavras antes de continuar. Eu tive medo. Medo de não ser um bom pai. Medo de fracassar. Me afastei porque achei que precisava desse tempo para curar minha dor. Mas agora vejo que só machuquei ainda mais a minha filha. Isabela se aproximou, segurando a mão do irmão com ternura. O importante é que você voltou, mas agora precisa estar pronto para lutar por ela. Carlos assentiu, decidido. Eu estou pronto. Eu vou reconquistar minha filha, custe o que custar. No fundo, porém, ele sabia que essa seria a jornada mais difícil de sua vida. E ele não fazia ideia de como Mariana reagiria ao vê-lo novamente. Carlos segurava o telefone com firmeza, enquanto Isabela, ao seu lado, tentava conter a ansiedade. A ligação para a Madre Superiora do convento era um passo necessário, mas também um desafio. A freira-chefe, Madre Teresa, era conhecida por sua rigidez e disciplina inabalável. Ela não costumava permitir visitas às crianças, pois acreditava que isso poderia desestabilizar a rotina e os sentimentos delas. Boa tarde, Madre Teresa. Aqui é Isabela Ferraz, irmã de Carlos Ferraz. Gostaríamos de pedir uma autorização especial para que ele visite sua filha, Mariana. Carlos fechou os olhos, preparando-se para a rejeição. Entendemos, madre, disse Isabela com delicadeza.
Mas essa é uma situação excepcional. Carlos ficou afastado por muitos anos e deseja se reaproximar da filha. Ele se arrepende profundamente e quer recuperar o tempo perdido. Houve outro longo silêncio. Carlos prendeu a respiração, esperando. Muito bem, disse Madre Teresa, enfim. Não concordo com visitas repentinas, mas reconheço que essa criança merece uma conversa com o pai. No entanto, peço que ele compreenda que Mariana tem sentimentos frágeis e que a presença dele pode despertá-los de forma intensa. Sim, madre, prometemos agir com respeito e sensibilidade, respondeu Isabela. Então que venham amanhã às 14 horas. Pedirei à irmã Lúcia que os receba. Carlos soltou um suspiro aliviado. E Isabela sorriu. Muito obrigado, Madre Teresa. Ao desligar o telefone, Carlos passou a mão pelos cabelos, sentindo o coração disparado. Ela aceitou, murmurou, ainda absorvendo a informação. Sim. Isabela sorriu, tocando o ombro do irmão. Agora vem a parte mais difícil, Mariana. No dia seguinte, Carlos e Isabela chegaram ao convento. O local era cercado por belos jardins floridos e a construção antiga exalava paz e serenidade. As freiras passavam tranquilamente, cumprindo suas tarefas diárias. Assim que entraram, foram recebidos pela imponente figura de Madre Teresa. Seu olhar severo perfurava Carlos como se pudesse enxergar dentro de sua alma. Senhor Ferraz, ela disse, sem rodeios. Mariana ainda não sabe da visita. Não quero que a menina se sinta pressionada. Irei chamá-la e permitir que a irmã Lúcia a prepare para esse momento. Carlos assentiu respeitosamente. Obrigado, Madre Teresa. Ela fez um sinal para uma jovem freira ao seu lado. Avise a irmã Lúcia que Mariana precisa vir até meu escritório. A freira saiu apressada. Na sala de aula, irmã Lúcia corrigia alguns exercícios das crianças quando a jovem freira entrou, murmurando algo em seu ouvido. O rosto dela mudou imediatamente. O pai da Mariana está aqui? Perguntou surpresa. A outra freira assentiu e saiu. Irmã, Lúcia respirou fundo antes de olhar para a pequena Mariana, que desenhava distraidamente ao seu lado. Mariana, querida, seu pai veio te ver. A menina congelou, seus olhos arregalados e a expressão indecifrável. O quê? Sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. O choque foi tão grande que Mariana apenas balançou a cabeça em negação, jogando o lápis no chão. Eu não quero vê-lo! Exclamou, correndo para os braços da irmã Lúcia e se agarrando a ela como se sua vida dependesse disso. Ele não gosta de mim, ele me abandonou. A dor na voz da menina atingiu irmã Lúcia em cheio. Ela a segurou com carinho, passando a mão por seus cabelos. Minha pequena, eu sei que você está assustada, mas seu pai veio porque ama você. Ele quer se explicar. Não, ele foi embora e me deixou sozinha. Ele não me quis. Mariana soluçava, escondendo o rosto no hábito da freira. Irmã Lúcia fechou os olhos por um momento, sentindo seu próprio coração apertado. Como explicar para aquela criança que o amor às vezes se perde no meio da dor? Com extrema paciência, ela levantou o rostinho de Mariana e olhou em seus olhos. Mariana, você confia em mim? A menina fungou, assentindo. Então confie quando eu digo que seu pai nunca deixou de amar você. Ele cometeu erros, mas agora quer consertá-los. Dê a ele uma chance, nem que seja só para ouvir o que tem a dizer. A menina hesitou, mordendo o lábio. No fundo, uma parte dela queria vê-lo. Tudo bem, murmurou. Irmã Lúcia sorriu e beijou sua testa. Vamos juntas. Eu estarei ao seu lado, no salão do convento. Carlos sentiu seu coração disparar quando viu Mariana entrar pela porta de mãos dadas com a irmã Lúcia. A menina caminhava, hesitante, os olhos baixos, a expressão fechada. Quando parou diante dele, um silêncio doloroso se instalou. Carlos abaixou-se para ficar na altura da filha e sorriu, tentando conter a emoção.
Filha, tudo bem? Como você está? Mariana ergueu o olhar e, com uma expressão de raiva e tristeza misturadas, disparou. Por que você me deixou? Você não me ama? Aquelas palavras atingiram Carlos como um soco no peito. Ele engoliu em seco, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Meu amor. Ele segurou as pequenas mãos dela com delicadeza. O papai estava doente. Não, e fisicamente, mas aqui dentro. Ele tocou o próprio peito. Eu estava tão machucado que achei que precisava de um tempo para me curar. Mas, meu amor, eu estava errado. Você é a coisa mais importante da minha vida. Eu te amo mais que tudo neste mundo. Mariana hesitou, os olhos cheios de lágrimas, mas ainda não cedeu. Irmã Lúcia, que assistia a tudo, apertou o ombro da menina, mordeu os lábios olhando para Carlos. Por um breve momento, parecia uma garotinha indefesa, dividida entre o medo e o desejo de abraçar o pai. Eu não sei, murmurou. Carlos sorriu com ternura. Tudo bem, meu amor. Eu vou esperar o tempo que for preciso. Nesse momento, seus olhos encontraram os de Irmã Lúcia, e por um instante algo aconteceu. Um silêncio cheio de significado. Carlos ficou surpreso ao notar como aquela freira era bela, mas não era apenas sua aparência que chamava a atenção. Havia algo nela, uma doçura, uma força silenciosa, algo que o fazia sentir-se em paz. Irmã Lúcia desviou o olhar, corando levemente. Isabela, percebendo o momento, se inclinou para Carlos e sussurrou. Mariana ama essa mulher como uma mãe, e ela ama a Mariana como se fosse sua filha. Carlos olhou para a Irmã Lúcia mais uma vez, sentindo um estranho calor no peito. Ele sorriu e disse baixinho, muito obrigado por ter cuidado tão bem da minha filha. A freira sorriu de volta, e Carlos teve a estranha sensação de que sua vida estava prestes a mudar mais do que ele jamais poderia imaginar. Carlos sentiu o coração disparar quando Mariana, hesitante, deu um pequeno passo à frente. Ele abriu os braços, sem pressa, esperando que fosse sua decisão. Por um momento, a menina apenas ficou ali, olhando para ele com os olhinhos cheios de lágrimas, como se lutasse contra o próprio orgulho. Mas então, com um soluço, ela correu e se jogou nos braços do pai. Papai! Sua voz saiu trêmula. Carlos a envolveu com força, sentindo seu corpinho tremendo de emoção. O cheiro dos cabelos da filha, o calor de seu abraço, tudo aquilo era tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Meu amor, murmurou ele, apertando-a contra o peito, como se tentasse compensar todos os anos perdidos. Eu achei que você nunca mais voltaria. Mariana soluçou contra o ombro dele. Eu senti tanto a sua falta. Carlos fechou os olhos, permitindo que as lágrimas descessem sem resistência. Eu nunca deveria ter ido. Sua voz quebrou. Mas agora estou aqui e nunca mais vou te deixar. A cena tocou a todos que assistiam. Isabela levou as mãos ao rosto, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Irmã Lúcia tentou se manter firme, mas seus olhos brilhavam de emoção. Mariana se afastou um pouco e olhou para o pai com uma expressão intensa. Eu te perdoo, papai, ela disse, e Carlos sentiu o coração se aquecer. Mas antes que ele pudesse responder, a menina completou. Mas com uma condição. Carlos arqueou as sobrancelhas, surpreso. Qualquer coisa, meu amor. O que você quiser. Mariana então se virou, apontou para a Irmã Lúcia e declarou com toda a inocência do mundo. Você tem que casar com a Irmã Lúcia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A freira tossiu de surpresa, arregalando os olhos. Isabela cobriu a boca com as mãos, tentando conter um riso surpreso. Carlos ficou completamente sem palavras, piscando várias vezes, sem saber como reagir. Mariana... Irmã Lúcia gaguejou, corando instantaneamente. A menina cruzou os braços e balançou a cabeça, determinada. Eu já decidi. A irmã, Lúcia gosta de mim como uma filha.
E eu amo ela como uma mãe. Se vocês casarem, eu vou ter uma mamãe de novo. Carlos abriu a boca para falar, mas simplesmente não encontrou palavras. Mariana, meu anjo. Irmã Lúcia começou claramente tentando encontrar uma forma delicada de lidar com a situação. Eu sou uma freira. E daí? Você pode mudar de ideia. Mariana rebateu, dando de ombros. Dessa vez, Isabela não se segurou e soltou uma risada. Carlos passou a mão pelos cabelos completamente desconcertado. Ele não sabia o que responder, mas, por algum motivo, não conseguia tirar os olhos da freira. Seu olhar encontrou o dela e ele notou o quanto seus olhos eram lindos. Um misto de doçura e força. Antes que qualquer um pudesse dizer algo, a voz firme da Madre Superiora ecoou pelo salão. Bom, o tempo acabou. Todos se viraram, encontrando a freira rígida parada na porta, observando a cena com uma expressão impassível. No final de semana, você e seu pai terão muito tempo juntos em família. Mariana franziu os lábios, parecendo contrariada. Mas eu queria que ele ficasse mais. Irmã Lúcia se ajoelhou diante da menina e segurou suas mãozinhas. Pequena, o mais importante é que agora você sabe que seu pai voltou e que ele ama você. Mariana suspirou e olhou para Carlos. Você volta mesmo? Carlos sorriu e beijou sua testa. Prometo que volto. E prometo que nunca mais vou te deixar. Ela assentiu, finalmente parecendo mais calma. Carlos se despediu da filha e saiu com Isabela, mas, antes de cruzar a porta, lançou um último olhar para a irmã Lúcia. Ela ainda estava ali, observando-os partir. Seus olhos se encontraram, e algo silencioso. Isabela sentou ao lado dele e sorriu. Mas você conseguiu. Mariana te perdoou. Carlos sorriu, ainda emocionado. Eu vou conquistar minha filha. Vou provar para ela que pode confiar em mim. Isabela assentiu, mas logo um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. E então, você viu como a irmã Lúcia olhou para você? Carlos a olhou confuso. O que você quer dizer com isso? Ah, Carlos, eu conheço aquela mulher há anos. Sei que Mariana a ama como mãe. Mas hoje eu percebi algo a mais. Carlos arqueou uma sobrancelha. O quê? Ela olhou para você de um jeito diferente. Carlos riu, balançando a cabeça. Não seja boba. Ela é uma freira. Isabela deu de ombros. Sim. Mas e se não fosse? Carlos ficou em silêncio. Pela primeira vez, deixou a ideia passar pela sua mente. E para sua própria surpresa, não parecia algo tão absurdo assim. O final de semana chegou como uma brisa leve, trazendo consigo uma expectativa silenciosa no coração de todos. Carlos, Isabela e Renato estavam no carro a caminho do convento para buscar Mariana. O homem, apesar de feliz, sentia o coração acelerado. Seria a primeira vez que passaria um tempo real com sua filha desde que voltou, e ele queria que tudo fosse perfeito. Ao chegarem ao convento, encontraram Mariana no pátio de mãos dadas com irmã Lúcia. A cena era de uma ternura indescritível. A menina conversava animadamente com a freira, mas, ao ver o carro do pai, seu rosto assumiu uma expressão indecifrável. Carlos desceu do carro e ficou parado, esperando pela reação da filha. Mariana soltou a mão de Lúcia. Correu até Isabela e Renato primeiro, abraçando-os com força. Depois, voltou-se para o pai. Oi, papai, disse ela, olhando-o com um misto de curiosidade e receio. Carlos se ajoelhou para ficar da sua altura. Oi, minha princesa, estou tão feliz de te ver. Ela sorriu um pouco e, sem aviso, virou-se e abraçou irmã Lúcia com força. Eu te amo, e você é a mamãe do meu coração. O coração de Carlos apertou. Irmã Lúcia fechou os olhos por um instante, segurando o choro. Ela sabia que não poderia ser mãe de Mariana, mas o amor que sentia por aquela menina era tão real que por um segundo desejou que as coisas fossem diferentes. Isabela e Renato sorriram discretamente, trocando olhares cúmplices.
Eles torciam em silêncio para que aquilo um dia pudesse se tornar realidade. Mariana, animada, virou-se para Lúcia e disse: "Você vem almoçar com a gente, né?" Lúcia arregalou os olhos, pega de surpresa. "Ah, Mariana, eu não posso." "Pode sim," a menina insistiu, puxando sua mão. "A Madre Superiora deixa, né, papai?" Carlos riu, coçando a nuca. "Bem, a decisão não é minha. Eu vou pedir para a Madre." Mariana anunciou determinada. Irmã Lúcia arregalou os olhos e olhou para Isabela como se pedisse socorro. "Oh céus, isso não vai dar certo," murmurou a freira. Isabela engoliu em seco. "Talvez se eu falar com ela..." "Você?" Lúcia a olhou espantada. "Eu sou adulta, tenho mais chances de convencê-la." Lúcia suspirou. "Boa sorte." Isabela caminhou pelo convento com o coração acelerado. A Madre Superiora não era conhecida por sua flexibilidade. Quando chegou à sala dela, bateu na porta e entrou. "Senhora," começou nervosa, "perdoe-me pela intromissão, mas eu gostaria de pedir uma autorização especial." A Madre ergueu os olhos, sem esboçar emoção. "Diga." "Mariana gostaria que Irmã Lúcia fosse almoçar conosco hoje. Apenas um almoço, nada mais." A freira, mais velha, suspirou e ficou alguns segundos em silêncio. Então encarou Isabela com uma expressão firme. "Somente o almoço. E quero Irmã Lúcia de volta antes do fim da tarde." Isabela sorriu, aliviada. "Muito obrigada, Madre." Quando voltou para dar a notícia, Mariana pulou de alegria e Lúcia a abraçou, rindo. Está bem, eu vou." O almoço na mansão Clima, na mansão Ferraz, era leve e descontraído. Carlos fez questão de organizar um almoço especial e Mariana estava radiante. Durante a refeição, todos riam das histórias que Irmã Lúcia contava sobre as travessuras da menina no convento. Uma vez, ela escondeu um gato na sala de orações. Ficou um escândalo quando o bichinho miou no meio do sermão. Carlos riu, encantado ao ver a felicidade da filha. "Isso é verdade, Mariana?" Ela riu, tampando o rosto. "Eu só queria que ele tivesse um lar." Todos riram e o almoço seguiu recheado de momentos alegres. Depois da refeição, Mariana saiu para brincar no jardim com Renato, deixando Carlos e Irmã Lúcia sozinhos na varanda. Por um instante houve silêncio. Então, Carlos respirou fundo e olhou para Lúcia. "Eu queria te agradecer." Ela franziu a testa. "Agradecer pelo quê?" Carlos pegou a mão dela entre as suas. Lúcia tentou responder, mas sua voz falhou. Ela ficou tão nervosa que engasgou com a própria saliva. "Irmã, você está bem?" Carlos perguntou preocupado. Ela tossiu e acenou com a mão. Sim, só me engasguei." Carlos sorriu e algo brilhou em seu olhar. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, a voz de Mariana surgiu atrás deles. "Papai, você está segurando a mão da Irmã Lúcia." Isabela, que vinha logo atrás, colocou a mão na boca para segurar o riso. Carlos soltou a mão da freira imediatamente e Lúcia ficou completamente corada. "Não é nada, querida. Seu pai só estava se apaixonando." Mariana completou rindo. Carlos e Lúcia trocaram um olhar intenso e, pela primeira vez, a ideia de um futuro diferente passou pela mente da freira. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento. A vida no convento seguia sua rotina habitual, mas dentro do coração de Irmã Lúcia, tudo estava mudando. Ela se pegava distraída durante as orações, seus pensamentos vagando para longe dos cânticos sagrados. E sempre que seu coração atraía, levava-a para um único destino, Carlos Ferraz. Ela não entendia como aquilo havia acontecido. Sempre fora uma mulher devota, dedicada à sua missão. Nunca havia questionado seu chamado. Até agora, Lúcia chorava em suas orações, tentando entender o que se passava dentro de si.
Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sussurrava com o rosto molhado de lágrimas. Por que não consigo tirá-lo da cabeça? Isso é uma provação ou um novo caminho que o Senhor está me mostrando? Ela tentava resistir, mas toda vez que Carlos aparecia para buscar Mariana, algo no olhar dele fazia seu coração estremecer. Era diferente. Ele não a olhava mais apenas como uma freira. Havia algo ali, algo que a assustava e ao mesmo tempo a fazia sentir viva. E não era só Lúcia que estava assim. Carlos, um homem acostumado a tomar decisões racionais e estratégicas, agora se via em um dilema que o deixava sem chão. Nos primeiros meses, tentou ignorar o que sentia. Disse a si mesmo que era gratidão, que era apenas respeito pelo que Lúcia fizera por sua filha. Mas a verdade era outra. Ele a amava. Cada sorriso dela, cada gesto cuidadoso com Mariana, cada olhar de ternura roubado nos corredores do convento, tudo nele gritava que ela era a mulher certa. Mas como? Ela era uma freira. Carlos pensava nela todas as noites. Mariana, inocente e cheia de esperança, sempre falava de Lúcia como sua mãe do coração. Papai, já pensou se a irmã Lúcia virasse minha mamãe de verdade? Dizia ela, com os olhinhos brilhando. Carlos sempre sorria e desviava o assunto. Mas no fundo, a ideia já não parecia impossível. O tempo passou e o conflito de Lúcia apenas crescia. As orações se tornaram mais longas, as lágrimas mais frequentes. Ela evitava Carlos sempre que podia, mas isso apenas piorava seu tormento. Ela sabia o que sentia. Mas e se fosse apenas uma tentação passageira? Foi então que alguém percebeu. Madre Superiora, a líder do convento, era uma mulher rígida, mas sábia. Ela conhecia Lúcia desde que a jovem ingressara no convento e sabia ler sua alma. Percebera os olhares, o nervosismo, os silêncios prolongados. Ela viu antes mesmo que Lúcia admitisse. Numa tarde tranquila, chamou Lúcia para uma conversa. Freira entrou na sala com as mãos geladas. Será que ela já sabia? A madre a olhou com ternura e disse, sem rodeios: minha filha, você tem certeza do seu chamado? A pergunta bateu como um trovão no peito de Lúcia. Seu lábio tremeu e os olhos se encheram de lágrimas. Madre, eu não sei. Sua voz falhou. Eu tento lutar contra isso, tento ignorar. Mas eu sinto algo. Eu estou gostando do pai de Mariana. Ela começou a chorar, como se aquelas palavras quebrassem uma represa dentro dela. A Madre Superiora respirou fundo, levantou-se e abraçou a jovem freira com carinho. Filha, cada um de nós tem seu chamado. Disse, o amor que sentia por aquela mulher crescia a cada dia. E o que mais o fazia ter certeza era ver o quanto Mariana a amava. Elas tinham uma conexão inexplicável. Naquele final de semana, ao buscar Mariana no convento, Carlos não conseguiu mais segurar o que sentia. Ele sabia que precisava falar. Ao chegar, encontrou Lúcia no pátio cercada pelas crianças. Ela sorria, radiante, enquanto brincava com os pequenos. Mas ao vê-lo, o sorriso diminuiu. Seus olhos brilharam de nervosismo. Ele pediu um momento, a sós com ela. Lúcia hesitou, mas concordou. Foram até o jardim, atrás da capela, onde poucas pessoas passavam. Carlos respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Mas seu coração não aguentava mais esconder. Lúcia, eu preciso falar com você. Ela engoliu seco. O que foi, Carlos? Ele pegou suas mãos, sentindo-as trêmulas. Eu te amo. Lúcia arregalou os olhos, o coração disparado. Carlos, não me deixa falar. Eu tentei lutar contra isso. Tentei me convencer de que era errado, mas não é. Você é a mulher mais incrível que já conheci. Você ama minha filha como se fosse sua, e eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Eu quero que você seja a mãe da Mariana e minha esposa. Lúcia sentiu um nó na garganta. Lágrimas brotaram em seus olhos. Carlos,
Eu também te amo. Foi como se o mundo parasse. O coração de Carlos acelerou. Ele sorriu e passou a mão no rosto dela com delicadeza. Então fica comigo, Lúcia. Vamos ser uma família. Mas o olhar dela refletia um conflito profundo. Eu fiz votos, Carlos. Eu tenho um compromisso com Deus. Carlos segurou suas mãos, com mais força. E se Deus tiver outro plano para você? Se o seu chamado for o amor, for ser a mãe da Mariana? Lúcia abaixou o olhar. As palavras da Madre Superiora ecoaram em sua mente. Eu preciso falar com a Madre. Carlos assentiu. Eu vou esperar. O tempo que for preciso. Mas, por favor, não desista de nós. Naquela noite, Lúcia procurou a Madre Superiora. Ela chorava ao entrar na sala. A Madre a recebeu com um olhar sereno. Já tomou sua decisão, filha? Lúcia assentiu com os olhos marejados. Sim, Madre. Eu amo Carlos e amo Mariana. Eu quero ser mãe dela. A Madre sorriu com ternura e segurou suas mãos. Então vá, minha filha. Deus não castiga o amor. Ele nos guia para onde devemos estar. Lúcia soluçou de emoção e abraçou a Madre com força. Obrigada. Obrigada por me apoiar, sempre. No dia seguinte, Lúcia reuniu todas as freiras. O convento era seu lar desde muito jovem, e aquelas mulheres eram sua família. Vocês sempre serão minhas irmãs. Eu nunca vou esquecer tudo o que vivi aqui. Mas chegou a hora de seguir meu coração. As freiras choravam, mas sorriam ao mesmo tempo. Elas a abraçaram uma a uma, sussurrando palavras de apoio. E então Mariana chegou correndo, saltando em seus braços. Você vai ser minha mamãe de verdade? Perguntou, os olhinhos brilhando. Lúcia riu em meio às lágrimas. Vou sim, meu amor. A menina gritou de alegria e saiu correndo pelo convento, gritando: a irmã Lúcia vai ser minha mãe de verdade. Meses depois, Lúcia estava diante do espelho, vestida de noiva. Uma noiva de verdade. Isabela ajeitava os últimos detalhes do vestido, sorrindo. Quem diria, hein? A ex-freira agora é minha cunhada. Lúcia riu, nervosa. Parece um sonho. Isabela segurou suas mãos. Você merece ser feliz, Lúcia. Carlos te ama. Mariana te ama. E eu também. Seja bem-vinda à nossa família. O casamento foi emocionante. Mariana entrou jogando pétalas de flores e, ao ver Lúcia no altar, correu até ela e segurou sua mão. Carlos a esperava, emocionado. Quando o padre perguntou se Lúcia aceitava Carlos como marido, ela sorriu e respondeu: com todo o meu coração. Carlos a beijou com amor e todos aplaudiram. As freiras do convento estavam lá, inclusive a Madre Superiora, que sorriu ao ver a felicidade de sua ex-aluna. Após o casamento, a nova família viveu momentos de amor, risadas e felicidade. E agora, Mariana, você tem um papai e uma mamãe, disse Isabela. Mariana riu e abraçou os dois. Eu sempre tive um papai. Só faltava a mamãe. Lúcia e Carlos se olharam com amor. Eles tinham passado por tanta dor, tantos desafios, mas agora, finalmente, estavam onde deveriam estar, juntos e felizes para sempre.